Boa tarde, camaradas. Para quase 1 hora da tarde, somente o PCdoB é capaz de realizar um encontro como esse para discutir as questões do partido. Nenhum partido no Brasil seria capaz de se dedicar a um tema como esse durante 3 dias, com essa participação tão ativa, vibrante, entusiasta dos camaradas. O nosso encontro já é um grande êxito. Ou seja, nós temos aqui a presença de 510 camaradas, claro que alguns já tiveram que se retirar, para tratar das questões do partido, de como nós cuidarmos do partido. Então, isso é inédito também nessa fase atual de construção partidária no Brasil. Os partidos no Brasil são organizados basicamente para as eleições. Vocês sabem como é que é. Ou seja, anteriormente, o período da eleição, vêm as pessoas, se filiam, cada um buscando um projeto pessoal, próprio, e vai por aí. Portanto, são partidos com deformações muito grandes. Por isso mesmo que o nosso partido, como nós dizíamos no início, e é o que nós temos procurado exatamente demonstrar, é um partido singular. É um partido que tem exatamente essa característica. Mas eu queria aqui não passando por cima exatamente do que muito bem expôs aqui o nosso secretário de organização, o Walter. Ele procurou exatamente buscar um resumo, uma síntese do que foi esse nosso encontro. E queria, desde já, parabenizá-lo, parabenizar a comissão de organização por esse evento, pelo êxito alcançado. Mas eu queria aqui, nesse esforço de nós começarmos a aprofundar algumas ideias, e isso é que é importante, a gente tem que bater em torno de algumas questões que são chave, levantar 3 ideias que nós pensamos importante e que vocês deram contribuições significativas nesse sentido. Eu acho que esse encontro procurou exatamente abordar essas 3 questões que eu vou aqui rapidamente também dar uma opinião, dizer do meu ponto de vista sobre isso. A primeira questão, e isso é importante, eu acho que o encontro contribuiu para elucidar isso, que é essa relação entre a política e a organização. Isso é básico para o nosso partido. Esse é um sistema único que nós não podemos exatamente separá-los. Política é uma coisa, organização é outra, mas há um sistema e uma correlação entre a política e a organização. E aqui entra uma questão que é fundamental para nós. A organização está sempre a serviço da política. E a política, quando nós falamos, o que é que a gente quer dizer com política? O que é que nós queremos dizer com isso? Política, camaradas, é sempre visando o poder. Sempre visando o poder. Mao Tse-tung é que dizia, na forma dele simples, na linguagem simples de Mao Tse-tung, que o povo não teria nada se não conquistasse o poder político. Com o poder político, o povo teria saúde, teria educação, teria desenvolvimento, teria respondido os seus interesses. Só com o poder político. E lá na China foi na base do fuzil, ou seja, nasceu da boca do fuzil durante 40 anos de um processo revolucionário intenso, né? Então, essa é a questão de fundo. Quando nós discutimos aqui, dentro da concepção tática estratégica do PCdoB, a questão da acumulação, que eu acho que é um grande achado teórico do PCdoB, acumular forças. Isso dá exatamente a nossa tática, a nossa estratégia, uma compreensão mais viva. Essa acumulação de forças é para quê mesmo? Eu estou acumulando força para quê? Acumulando força para conquistar o poder político. Por isso que é uma acumulação de forças no sentido estratégico. E para o PCdoB acumular força no sentido estratégico, visa o quê? Uma viragem revolucionária. Porque
Nós não compreendemos, camaradas, a transição ao socialismo sem a conquista do poder político daquelas forças interessadas na transição ao socialismo. Essa aqui é a compreensão nossa. Porque se não tivesse as forças interessadas na transição ao socialismo, forças com grande prestígio no seio do povo, mas que tenham essa convicção, o povo, portanto, apoia esse sentido da transição, evidentemente que nós vamos fazer essa transição. E aí seria a hegemonia maior para essa transição, a conquista da hegemonia maior para essa transição ao socialismo. Enquanto a gente não conseguir isso, nós não vamos fazer essa transição. E, por enquanto, na história política brasileira, o único partido que tem essa compreensão, essa visão, essa perspectiva é o PCdoB. Por isso mesmo, camaradas, que nós somos um partido diferente, um partido que é igual, evidentemente, ao nosso povo, e procuramos ser, etc, etc. Agora, é um partido singular, porque ele quer ir adiante. Nós não nos contentamos até onde nós chegamos, que já foi muito. Eu dizia, nós vivemos um período político inédito, mas queremos ir adiante, porque o nosso objetivo vai adiante. Essa que é a grande questão, por isso que nós somos um partido singular. Por isso que nós amedrontamos. Por isso que o PCdoB incomoda. E eu queria exatamente, é importante essa referência aqui, eu não tinha lido ainda até o final, vi manchetes, inclusive foi a companheira Márvia que me entregou isso aqui, eu não tinha prestado atenção, que é exatamente um ensaio do maior ideólogo da oposição hoje no Brasil. Esse maior ideólogo, o ideólogo principal, camaradas, da oposição no Brasil, chama-se Fernando Henrique Cardoso. E aqui está o ensaio dele. É um ensaio importante, porque ele se refere ao papel da oposição. A oposição está perdida, está desbaratada, não tem rumo, não tem mensagem. E ele procura, então, camaradas, discutir e dar a essa oposição mensagem, saídas, etc, etc, que foi tratado, como sempre a mídia faz, de forma muito particularista, simplista. Mas se vocês forem ler, evidentemente que aqui tem a densidade do ponto de vista da oposição. E sabe quem Fernando Henrique coloca como alvo de ataque nesse ensaio que ele faz? Dois partidos. Evidentemente que o centro ainda é o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o outro partido é o PCdoB. Somente esses dois partidos, Fernando Henrique procura atacar. Somente esses dois partidos. Por quê, camaradas? Porque nós incomodamos, nós somos de fato um partido singular. E não é por acaso que o próprio PT sabe, digamos assim, que é o partido que pode mais disputar realmente com ele, é o Partido Comunista do Brasil. Ou seja, não é por aí, não é por isso que nós sempre percebemos essa questão que vocês estão sempre incomodados. O PT passa por cima, o PT não leva em conta o PCdoB, mas isso faz parte dessa disputa política, como disse o Freitas, não tem espaço político de graça, não. Isso é no mundo, é entre as potências e entre os partidos políticos. Para você conquistar o espaço, tem que ter luta, rumo, convicção. Sem isso, nós não vamos disputar. Então, essa é a questão, camaradas, que é muito importante esse problema, porque com rumo, sabendo o que a gente quer, sabendo como chegar ao poder político, lutando por isso, abrindo caminho para isso, se organizando para isso, é que nós vamos dar elan ao partido e que nós vamos ter mais militância do partido. Nenhum militante, camaradas, está aqui para fritar bolinho. O militante, ele se entusiasma quando ele vê perspectiva de poder. Sem isso, não há entusiasmo político.
Por isso mesmo que há essa relação tão intrínseca, essencial, entre a política e a organização. Ou seja, esse é o grande desafio, camaradas. Essa é a grande questão. O PCdoB, camaradas, não está aqui para proselitismo, para defender teses, para dizer que isso ou aquilo é bonito ou feio. O PCdoB não é uma seita política. Por isso mesmo que nós temos a compreensão de que o PCdoB não é um partido fundamentalista nem extremista. É um partido que sabe se colocar no curso da luta política e levar esse curso da luta política para esse objetivo maior, que é a conquista do poder político, que se traduz na transição ao socialismo. Esse é que é a nossa grande tarefa. Esse é que é o processo que nós temos que percorrer. Por isso mesmo, camaradas, que o PCdoB é um partido político. Senão nós viramos esse PCB que tem por aí, que é uma seita. Vive fora do curso político, camaradas. A gente poderia ficar cômodo defendendo princípios. A nossa identidade é essa, são os comunistas, nós somos puros, isso e aquilo. Só que não vão ter interferência nenhuma no curso político. Isso é uma seita. Aliás, hoje nem as seitas religiosas ficam exatamente no gueto. Procura conquistar o povo. Quanto mais um partido político, camarada. Já passou o tempo, e hoje nós somos muito mais maduros para compreender isso. O grande esforço hoje do partido é ser um partido de concepção revolucionária, que isso é que leva ao nosso objetivo maior, mas um partido moderno, voltado para o nosso povo, para a nossa época e o nosso tempo. Senão não vamos jogar papel. Por isso, camarada, militância tem que ter essa convicção, essa compreensão, e se a gente consegue o partido ocupar cada vez mais esse lugar da disputa política, com objetivo político claro, conquistando poder, acumulando força, nós vamos ter mais militância aguerrida, porque ninguém está aqui exatamente para estar discutindo generalidades. Nós estamos aqui exatamente para transformar o país, transformar o Brasil, levá-lo a ser exatamente um país socialista brasileiro. Esse é que é o nosso objetivo. A segunda ideia é que o partido tem que se ligar às massas. Para tudo isso, existe essa necessidade essencial. Lênin levantava essa questão. Tendo uma política justa, camaradas, nós temos o grande desafio de se ligar às massas. O partido tem que ser um partido de quadros e de massa de militante, e ao mesmo tempo esse partido se ligar às massas. Essa ligação do partido com as massas é uma questão fundamental, que Lênin dizia que era preciso uma fusão entre o partido e as massas. É o termo na tradução de português, que eu não sei exatamente do russo para o português, sei exatamente essa a expressão mais correta, mas ficou como fusão, que nós já chegamos até a dizer mergulhar. Em português é unha e carne. Unha e carne, é isso que o Walter está dizendo. Ou seja, qual é a questão aqui, camaradas? Aqui os depoimentos, as ideias surgiram muito em relação do partido com as massas. Como é que se faz isso? Primeiro, é claro, ter uma política justa. Se você não tem uma política justa, que se identifique com as massas, que leve em conta os seus interesses e leve adiante os nossos... Nós não vamos ter nenhuma ligação. Então já se parte da ideia de ter uma política e construir essa política justa. Mas aqui, camaradas, entra uma questão que é muito importante para nós. É que nessa relação com as massas, antes a gente tinha até uma certa influência cristã, religiosa, etc. Vamos viver com a massa, ou até mesmo como pensavam certas organizações pequeno-burguesas no Brasil, vamos viver no meio da massa, ou seja, até mesmo os intelectuais viraram operário, viraram camponês, ou seja, se integrar, como se dizia, na produção. Tudo isso é um grande idealismo. Isso é um grande idealismo. A grande questão, camaradas, é como o partido ser capaz de trazer
das massas, líderes e pessoas influentes e importantes das massas. Essa, se você quer exatamente resumir essa questão de como se fundir o unha e carne, como é que a gente faz? E o exemplo concreto foi dado na abertura. O Walter teve exatamente essa sensibilidade de trazer aqui para a nossa mesa Netinho de Paula, Leci Brandão. O Netinho de Paula, vocês pensam que quando ele foi filiado ao partido foi fácil? Tinha alguns dizendo no partido o seguinte: ih, lá vem trazer esse cara para dentro do partido, o partido está se rebaixando. Ou seja, e tem mais, ele chegou até a agredir uma das esposas dele, etc, etc. E isso criou um sentimento anti o Netinho, que é justo entre as mulheres. Olha aí como a questão é interessante, camaradas. Líderes de massa, pensar que você traz para o partido, ou pessoas influentes de massa, ou pessoas destacadas da massa, pura, já polida, é um grande idealismo. Nós é que vamos polir. E o que é que fez o Netinho, camarada? O primeiro programa dele, na retomada da TV, foi trazer Maria da Penha para o programa e fazer uma autocrítica pública sobre isso. Netinho, portanto... E ela elogiou ele. Ela elogiou, e agora, camaradas, o Netinho compreendeu profundamente o que significa isso. Mais até de que alguns que hoje estão presentes defendendo, né, todos os preceitos, os direitos das mulheres, etc, etc, mas que talvez não compreendeu tão profundamente como compreendeu o Netinho. Olha aí. Então, camaradas, nós não podemos ter preconceitos de trazer lideranças, pessoas influentes do povo. E tem mais, camaradas, esse exemplo de Goiás. O Euler Ivo saiu do PCdoB e foi exatamente tocar a vida política dele. E volta ao PCdoB trazendo quantos diretórios municipais? 82. Mais do que o PCdoB tem hoje. E você veja, camarada, essa é uma questão importante que mostra, no caso do Euler Ivo, a Isaura, a Tatiana, que são pessoas hoje que têm expressão política em Goiás, que eles tiveram essa capacidade de se ligar a uma parte importante do povo de Goiás. E o partido ganha com isso. Esse é outro exemplo. Outro exemplo, camaradas, a filiação ao PCdoB de Flávio Dino. Um quadro que é desses quadros que eu considero excepcionais. Ele alia muito a teoria à prática. É uma pessoa com uma grande capacidade política e prática. Porque eu acompanhei as duas campanhas eleitorais dele, de prefeito para São Luís e de governador do estado. Olha, o nosso partido mobilizava uma massa significativa nas cidades em São Luís. Comícios, camarada, que era comício de alto nível. Um dos comícios para a campanha da prefeitura de São Luís teve a presença no final da atual presidente da República, Dilma Rousseff, que ela era ministra, mas já era candidata, lançada pelo Lula, etc. Aí nós levamos a Dilma para lá. A Dilma ficou impressionada com o comício. Era comício que perdia de vista numa praça tradicional de São Luís, acho que Deodoro, etc. E na praça, até o final, que você não via, todos atentos. Não existia burburinho, dispersão, impressionante. E o comício todo vermelho, que era impressionante. Ou seja, ela ficou impressionada com aquilo ali. Aliás, comentava, porque nós somos no avião próprio e voltamos, então ela veio comentando isso conosco. Por isso, camaradas, o Flávio Dino traz também uma quantidade grande de lideranças, de pessoas influentes do estado do Maranhão. Vocês viram ontem aqui o nosso deputado, Rubens, né? A intervenção que ele fez.
uma intervenção aguda, precisa, uma compreensão importante da situação do partido, quando ele pergunta e diz para vocês, olha, quem é aqui nesse plenário que contribui para o partido? Isso não é qualquer coisa. Nós estamos falando muito aqui de liame, né? Dos militantes, dos filiados com o partido. O liame, que dá exatamente a pedra de toque nessa relação, é exatamente a contribuição. A gente conversa com os partidos de fora, partidos irmãos, etc., eles perguntam sempre, quantos filiados vocês têm? 270. Todos contribuem? Essa é uma questão. Isso é um significado, é um emblema importante exatamente do nível desse liame. Do nível desse liame. Mesmo que a pessoa contribua com R$5 durante o ano, camaradas. Isso é simbólico. Isso é muito importante para o partido. Então, você veja a cuidade exatamente desse companheiro que vem ao partido. Então, isso é uma outra questão que a gente tem que considerar. Por isso, camaradas, que essa ideia da ligação do partido com as massas parte dessa compreensão. Nós temos que trazer para o nosso partido as lideranças do povo, as lideranças da massa, gente com influência no seio do povo, pessoas honestas. Aí sim, camaradas, é que nós vamos fazer realmente essa ligação do partido com as massas. A terceira ideia, aqui, camaradas, para concluir, é essa relação das direções com as bases do partido, com a militância. Então, essa é uma outra questão também muito importante, como o Walter procurou exprimir muito bem. Há um meião aí. Por isso, camaradas, passa a ter uma importância muito grande, nós levamos tempo para compreender bem isso, que é o papel dos comitês municipais. Aqui o Freitas, em poucas palavras, demonstrou o papel dos municípios na nossa história político-administrativa, etc, etc. Então, camaradas, a pedra de toque aqui, o centro de gravidade, é essa questão dos municípios. Se nós tivermos comitês municipais fortes, ele só vai ser forte se exatamente traduzir a política nossa para um plano no município e se tiver militância e buscar organizar essa militância. Agora, se não tiver comitê municipal, como é que vai ter essa militância no município abstratamente perdida? Então, camaradas, é o comitê municipal. E esse comitê municipal tem que ter exatamente uma série de quadros de base, se preocupando em formar esses quadros de base, quadros da base, seja exatamente aquele elo que a gente vai compor essas organizações de base. Por isso que essa compreensão da gente fortalecer os comitês municipais é fundamental. E o comitê municipal só pode ser forte com um plano político, e hoje o nosso partido dá exatamente uma orientação clara para isso. Na tática atual, no nosso encaminhamento político atual, a referência é sempre o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Isso é do nosso programa, é do curso político atual. O programa entra no curso político atual. Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ontem, num debate na televisão, no Globo News, comparando Brasil, China, Beluso participando, o Scarf, presidente aqui da Fiesp, etc, etc. Qual era a conclusão que, no fundo, ia ficando da reunião? É que o Brasil precisa ter um projeto nacional, para defender o interesse do Brasil, porque a China tem isso. A China sabe o que quer, se defende, e nós? E nós? Então, camaradas, essa é uma outra grande contribuição que o PCdoB dá. Ter sempre com referência o Projeto Nacional de Desenvolvimento para todos os planos nossos. Um plano para o município também, levando em conta isso. Cidades humanas está dentro exatamente do nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento. E aí você vai vendo como as coisas se encaixam. Então, o comitê municipal é forte, primeiro,
esse comitê que você consegue ter um plano para a cidade e até atrair, a partir desse plano, filiados importantes para o nosso partido e saber localizar, identificar, registrar esses quadros que a gente vai formando e que vai ser a base para as organizações de base do partido. E nós devemos ter como objetivo os 500 mil filiados até o nosso 13º Congresso do Partido. Mas eu acho que a gente deve ter também como objetivo para o 13º Congresso do Partido, não, camarada, os 500 mil filiados somente. Devemos ter também como objetivo a formação de umas 20 mil bases do partido. Devemos exatamente colocar essa questão como objetivo nosso. Por fim, camaradas, para concluir, programa do partido, a política atual do partido e o que nós vamos aprovar aqui agora, que é a nossa carta compromisso, tudo isso é para valer. Isso é o PCdoB. O PCdoB é um partido singular por isso, porque liga a teoria à prática. O programa, camaradas, é para valer. A política que nós traçamos hoje, como centro da tática, nós levarmos o governo Dilma a cumprir esses objetivos do Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Brasil persegue, estimular esse governo, fazer com que ele tenha êxito nesse sentido, fortalecer o partido, isso é o centro da nossa tática, de onde parte toda a nossa política atual, é para valer. Como também a carta compromisso que vai ser aprovada aqui agora é para valer. Assim, o PCdoB pode ser um partido, de fato, que cumpra realmente os seus objetivos. Por isso que programa engavetado, programa que o militante ou mesmo filiado não sabe nem dizer o que é esse programa e nem trabalha com esse programa, evidentemente que isso não é o PCdoB. Isso não é o PCdoB. E nós não podemos ficar sujeitos a esse tipo de pressão ideológica, camarada, porque se não prevalece o nosso programa, espontaneamente vai prevalecer outro programa que não é o nosso. Não existe lugar vazio para isso. Então, essa é uma questão fundamental. Além disso, camaradas, nós estamos empenhados, neste momento, levando em conta esses objetivos fundamentais que nós perseguimos, no Brasil, o PCdoB ser um partido vitorioso em 2012. O projeto 2012 é fundamental, é essencial para todo esse trabalho de acumulação, esse trabalho importante de conquista da hegemonia, porque no Brasil as eleições são muito importantes. É a batalha política mais importante. E de base, por ser a eleição municipal, onde a gente tem melhores condições de acumular força. Vem de base. E aí, camarada, como nós dizíamos, nós temos que ter um investimento muito maior do que em 2008. Nós temos que, dessa vez, camaradas, desta vez, o PCdoB eleger prefeitos nas capitais. Não é só disputar nas pesquisas uma boa posição, primeiro, segundo lugar, ótimo, como nós conseguimos em 2008. Desta vez é para eleger prefeitos, camaradas, nas capitais e nas cidades mais importantes. A nossa chance hoje, assim que dá o processo de acumulação, a possibilidade, portanto, de eleger dessa vez é muito maior do que em 2008. E já estamos trabalhando nesse sentido. Nós temos um grupo de trabalho eleitoral que já começa a fazer as primeiras reuniões discutindo os planos de cada estado, de como a gente contribuir nesse sentido. Por isso mesmo, camaradas, esse é o nosso grande objetivo político imediato, em que nós estamos organizando o partido para isso. A organização vai estar a serviço disto, desse projeto e desses objetivos que nós temos que alcançar. Além disso, camaradas, eu concluo dizendo o seguinte: nós vamos comemorar o ano que vem 90 anos no PCdoB. 90 anos. Essa longevidade não é por acaso. Isso foi de graça? Isso foi por acaso? Não foi por acaso. 90 anos, camaradas, em que esse partido
demonstra ser o partido mais experimentado do Brasil, em que está procurando construir um pensamento avançado e revolucionário no Brasil, porque não vai haver grandes mudanças, ou mesmo que a gente conquiste o poder político, mas sem um pensamento avançado, nós não vamos muito longe. Grandes transformações de um país como o Brasil requer um pensamento avançado, revolucionário, consentâneo com a época e com o Brasil de hoje. Esse é o nosso grande desafio. E só o PCdoB, pelas ideias que defende, pela base teórica que tem, que é o marxismo, é capaz, com mais fôlego, de levar adiante as grandes transformações. O tempo vai dizer isso, camaradas. E a minha convicção é que o tempo vai dizer que o PCdoB está no caminho correto. Eu posso nem viver isso, e quiçá, talvez até viva, porque a acumulação de forças e o processo às vezes se dá de forma por saltos, que a gente nem percebe. Mas, camaradas, é o partido mais preparado para conduzir essa grande transformação. Não é por acaso que nos períodos de crise mais importante o PCdoB é chamado. Isso ainda é um partido menor. O nosso objetivo é, até 2014, se transformar num partido médio e ir adiante, sendo um partido grande. E essa reunião é uma demonstração disso. Esse encontro é uma demonstração disso. O partido está vivo, o partido está atuante. Nós temos que exatamente trabalhar agora em torno dessas ideias apresentadas aqui por esse encontro. Por isso, camaradas, eu desejo a todos vocês, nas frentes que vocês atuam, em todas as trincheiras, êxitos, e vamos trabalhar como um corpo só, porque é a outra singularidade do PCdoB, partido unido, único partido em que todos trabalham na mesma direção. Muito obrigado. 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil! E viva o Partido Comunista do Brasil! Agora chamamos a comissão de resolução, a Jo, a Nádia, o Patinhas, que já... para fazer a apresentação do relatório.